Entrevista com a professora Margarete Rago. Então, professora, a gente tem feito uma pergunta para todas as pessoas que a gente tem entrevistado, pesquisadores, que é uma pergunta mais de ordem pessoal, né? Assim, que é como Foucault atravessa a sua trajetória, como você encontra Foucault, né? E você, aqui na sua palestra, e também em outros textos, em outras falas, sempre gosta de ressaltar que era revolucionário, queria ser revolucionário, e depois é atravessada pelo Foucault, né? Assim, então eu queria talvez ouvi-la, né? Sobre... Bom, obrigada pelo convite, obrigada pela pergunta. Olha, eu devo dizer que eu acho que assim hoje, não é? Eu avalio que foi assim um grande encontro na minha vida. Eu acho que eu não sei se eu conheço tanto Foucault quanto eu gosto do Foucault. Então, as pessoas brincam, me chamaram uma vez na PUC para conversar sobre o que amar Foucault quer dizer. Eu tive que fazer uma palestra sobre isso, porque um francês publicou um livro, Ce que me Foucault veut dire, né? E aí a gente, na conversa, eles falaram, e você, né? E eu acho que, assim, é uma paixão, realmente. Mas não foi um amor à primeira vista, entendeu? Eu fui descobrindo Foucault aos poucos. Eu me formei em História, eu fiz História na USP entre 67 e 70, e naquela época o pensamento crítico era o marxismo. Então o meu encontro foi com o marxismo, com professores de esquerda que eu tinha lá, como Fernando Novaes, Carlos Guilherme Mota, né? E outras pessoas, né? E aí eu descobri o Althusser, o Lukács, e fiquei muito... E eu tive um namorado, Walter Krauss, que era da geografia, que morava com um grupo de pessoas, de rapazes, que eram todos de esquerda, um era sindicalista, o outro era militante, não eram necessariamente da universidade, um era físico, mas outro era operário, entendeu? Ligado a muitos grupos. E quando eu conheci essas pessoas, eu fui radicalizando. Daí essa questão de querer ser uma revolucionária, né? Eu queria ser uma marxista revolucionária, militante. Então, em vez de eu fazer pós-graduação, eu fui procurar esses grupos e comecei a entrar em contato com o POC, o Partido Operário Comunista, nesse momento. Isso era 70 e 71, quando eu me formei em 70. E ao contrário, então, da trajetória de fazer pós-graduação, eu fui ser militante. Mas todo mundo foi preso e eles entraram em crise e assim, com uma autocrítica muito violenta, dizendo que nós erramos a nossa análise, não sei o que. Foi tudo pro brejo, entendeu? Então, foi um momento bastante difícil, em que um foi viajar, outro foi internado, outro foi, entendeu? Outros foram presos, e aí eu me formei e acabou, entendeu? E nesse momento que eu fui parar num psiquiatra maravilhoso, que me ajudou a juntar tudo, né? A recompor e começar tudo de novo, que é o Dr. Isamitiba, que não era famoso, obviamente, né? Ele era, acho que eu tinha 20 e pouco, ele tinha 30 e pouco, mas ele morreu há uns anos atrás e realmente foi muito impressionante o trabalho que ele fez. E em 74, 75, a conversa era: a ditadura vai acabar, está acabando, entendeu? E aí eu também fui me recompondo e vamos começar tudo de novo, né? E vamos começar tudo de novo. Eu fui fazer filosofia na USP. E no que eu fui fazer filosofia em 1976, que foi o último ano que o Foucault veio para o Brasil, mas ele não veio a São Paulo. Mas eu também acho que se eu encontrasse o Foucault, eu não teria sido um encontro. O encontro foi acontecendo, por isso que para mim ele nunca morreu, entendeu? E por isso que eu adorei a frase do Deleuze de que Foucault não era uma pessoa, ele era um gás, que onde chegava, irradiava e abalava as estruturas, né? Eu acho que é isso mesmo. Então, foi um encontro que se deu, progressivamente, aos poucos, e, claro, teve muito a ver com entrar na filosofia da USP. Não só com os meus colegas, porque eu acho que aprendi muito com os colegas sempre, né, fora das salas de aula, mas eu fui aluna de pessoas que estão aí, que vocês conhecem, como Renato Giannini Ribeiro, Leon Kossovitch, que nos apresentou Deleuze, e a gente tinha reuniões na casa dele, grupos de conversa, Milton Meira. Então, eu acho que assim, eu fui descobrindo Foucault, esse novo pensamento, ninguém entendia nada, né? Como assim? Mas discurso não é vento? Discurso não é reflexo? Eu aprendi que existe a realidade e o discurso é reflexo.
Agora vem uma pessoa e diz que o reflexo, que o discurso é materialidade. Como assim? O discurso produz as coisas de que fala? O que quer dizer isso? Então, eu acho que o Foucault chegou com um espelho, questionando os modos como a gente pensava, e foi muito difícil fazer essa autoanálise, né? De pensar, poder para mim é repressão, mas poder não é repressão? Poder não reprime? E veio o Foucault e fala, não, o poder produz? Como assim? O poder produz o quê? Produz os corpos? Como assim? Eu sou efeito do poder? Né? E muita gente ficou muito irritada, realmente, quando o Foucault falou, nós somos todos assujeitados, né? Modos de sujeição e de subjetivação, mas as pessoas só gostavam de pensar do sujeito como liberdade, né? Uma noção liberal, digamos assim. E, então, ou seja, Foucault foi entrando na minha vida progressivamente, e eu fiz filosofia entre 76, 77, 78, 79, e nesse momento também os novos movimentos sociais estavam nascendo no Brasil. Né, o movimento feminista estava retomando, o movimento gay, não existia nem a palavra gay, quando, né, começou a nascer o movimento gay, o movimento negro também começou a se fazer presente. Então eu acho que assim, foi um momento de luta contra a ditadura, de surgimento dos novos movimentos sociais com outro discurso. E aí, cada vez mais, os conceitos, a caixa de ferramentas do Foucault foi fazendo sentido. E em 80, eu fui fazer pós-graduação na Unicamp com os meus colegas de graduação da história. O meu orientador foi o meu colega com quem eu tinha assistido Hair. Eu tinha feito, entendeu? Era meu amigo, ele namorava a nossa amiga, a Lilia. A Lilia foi, anos depois, a Lilia foi colega do meu irmão, Antônio Rago Filho, professor da PUC de São Paulo. Olha só como é o mundo, né? E o Edgar eu encontro 10 anos depois, e ele foi ser meu orientador e me puxou para a Unicamp. E na Unicamp se falava do anarquismo, mas diziam que o anarquismo tinha acabado, mas tinha uma imprensa anarquista lá de história do começo do século XX. Mas os anarquistas tinham morrido, acabou tudo, mas tem uns jornais. E eu, por acaso, fui ver e fiquei muito impactada com a imprensa anarquista, porque eram jornais de 1902, 1904, que discutiam a greve dos operários, né, o pessoal da tipografia, ou não sei o quê, e do lado tinha um artigo assim, o prazer sexual das mulheres. Uma mulher operária escrevendo um artigo em 1904 no bairro operário de São Paulo, naquela imprensa alternativa dos operários. Bom, aí eu fui fazer mestrado sobre a sociedade disciplinar, aí o Foucault, né? Porque assim, os anarquistas estão criticando as relações de poder do imediato, do cotidiano, mas obviamente nessa época, no começo do século XX, os anarquistas não tinham o conceito de biopoder, biopolítica, que o Foucault vai trazer. Então eu penso que o Foucault, não foi só eu que cheguei a essa conclusão, né? Há uma entrevista em que pergunto para o Foucault, você é anarquista? Ele disse, sim, eu sou anarquista. Não, eu não sou anarquista. Ele disse, sim, eu sou anarquista. É o principal crítico das relações micro, né, de poder, né, que os anarquistas fazem na sua prática. Né? E, ao mesmo tempo, ele nunca pertenceu a nenhum grupo anarquista. Então, não dá para dizer que ele é um anarquista no sentido de eu tenho essa identidade, essa carteirinha e tal. Mas se você vai para os anarquistas, e foi esse meu trabalho de mestrado, que resultou no livro Do Cabaré ao Lar, A Utopia da Cidade Disciplinar, e 30 anos depois eu consegui completar o título, 30 anos depois, na 4ª edição, e a resistência anarquista. Né? Na época não deu para pôr, mas enfim. Né? E aí eu comecei a me dar conta de como os anarquistas faziam essa crítica da família nuclear, da rainha do lar, no momento que ela estava nascendo, da educação autoritária. Eles propunham educação mista, homens, mulheres, brancos e negros, porque as pessoas têm que se conhecer, ricos e pobres, não dá para ser sociedade panótica. Só que a gente não tinha a sociedade panótica do Foucault, entendeu? E aí eu estava começando a ter, na década de 80. Então, para mim, foi um casamento impressionante, porque era o Foucault falando em práticas da liberdade, artes do viver, eu fazendo a pesquisa dos anarquistas, falando a mesma coisa, sem essa caixa de ferramentas conceitual, né? E a crítica dos micropoderes, entendeu? Então, foi um casamento assim, bom, conclusão.
defendi o mestrado em 1984, o livro saiu em 85, os anarquistas me telefonaram. Me telefonaram e falaram, Margarete, nós somos aqui do bairro Operário do Brás, era um senhor, né? O Jaime Cubeiro, que já faleceu. E nós lemos, nós somos anarquistas, mas vocês não morreram em 1936? E nós gostaríamos de lançar seu livro no sindicato aqui no... Eu falei, mas eu pensei que não existisse, eu li no jornal de 1904. E eu fui parar no Brás e conheci os anarquistas. E aí eles me apresentaram o Edson Passetti, que naquela época era professor da PUC de São Paulo, e aí, né, rolou. E aí o Foucault foi cada vez mais. Você quer que eu continue falando das pesquisas? Não, eu ia os sucessivos conceitos? Eu ia perguntar exatamente isso, sobre o processo de atualização. Não sei se a palavra é essa, mas vou usar mesmo então, assim, mas aí né? Porque foram surgindo, além de irem aparecendo novos textos do Foucault, né? Claro. Porque a gente lia o Microfísica do Poder, Vigiar e Punir, História da Sexualidade. Depois foi surgindo ditos escritos, depois os cursos. E, por exemplo, a gente está conversando hoje, no dia 29 de maio, mas já está anunciado que vai sair um texto do Foucault. As aulas de 65 no Brasil, em São Paulo, por exemplo. E, além disso, várias questões foram surgindo, autores foram se apropriando. O John Weissman está publicando nos Estados Unidos o Foucault no Japão. O meu amigo, que eu vou encontrar semana que vem em São Paulo, Marcelo Hoffman, publicou Foucault em Brasil. Um outro, entendeu? Avançando a pesquisa que a Helena Conde já fez. Então, acho que tem muitas coisas. E tem o pessoal que pesquisa os manuscritos e tal. Então, mas no meu caso... Como você vê esse processo de atualização? Eu acho, para mim... Então, mas como historiadora, para mim foi tudo muito útil, porque, por exemplo, conforme eu fiz o mestrado e trabalhei com anarquismo, quer dizer, eu defendi em 84, ainda não tinha aparecido o volume 2 e o 3 da História da Sexualidade, onde ele vai falar em estéticas da existência, ele vai para os gregos. E os anarquistas são descendentes dos gregos, entendeu? Eles não gostam do Santo Agostinho, eles gostam do Diógenes, dos cínicos, entendeu? Quero dizer, anos depois, né, quer dizer, em 84, 85, eu defendi o mestrado, e aí eu tomei contato com a noção de estéticas da existência. Poxa, os anarquistas são estéticas da existência. O pessoal que veio depois de mim trabalhou o anarquismo e as estéticas anarquistas da existência, entendeu? Bom, mas acontece que aí eu comecei a trabalhar com a história, porque fazendo essa pesquisa eu me dei conta que o proletariado era formado por mulheres, né? Porque as primeiras fábricas não são indústria pesada, são indústrias de costura, tecidos, tem muita mulher e criança. E óbvio que se estudar mulher, nesse momento já entrou a questão da sexualidade, da família, da rainha do lar, entendeu? Então, e aí aparece, aí o Foucault foi fundamental, e eu desdobrei o trabalho pensando nas estéticas da existência no anarquismo com o feminismo, né? Então, aí eu conheci e foi num evento anarquista que o Edson Passetti organizou na PUC de São Paulo, o Encontro Internacional Anarquista, chamava Outros 500, um congresso internacional anarquista, uma coisa assim. Ele trouxe anarquistas de várias partes do mundo, e dentre essas pessoas, uma senhora chamada Luci Fabbri, que era uma italiana, filha do Luigi Fabbri, que era um cara amigo do Malatesta, assim, uma família operária, assim, super militante, que fugiu do fascismo em 30 e foi morar em Montevidéu. Aí eu falei, pronto, vou fazer a história dela. Aí eu me conectei com a Luci Fabbri, né, ela tinha 84 anos quando eu conheci. E aí eu fiquei, entre 95 e 2000, eu fiquei indo para Montevidéu para fazer a história dela, mas não como uma biografia. Aí eu tomei contato com as escritas de si, do Michel Foucault, e a discussão que ele faz entre escrita de si e confissão. E há várias teóricas feministas também discutindo que as feministas não têm a ideia de confissão, porque a ideia de confissão é uma afirmação de você como essência, que é uma imposição do poder sobre, da normatividade, né? Quer dizer, então é a mulher pensar ela como mãe, e o feminismo e o anarquismo fizeram exatamente o contrário, né? Você não nasceu para ser mãe.
A Maria Lacerda de Moura, nos anos 30, está dizendo a maternidade tem que ser voluntária. Ela está falando isso nos anos 20 e 30 no Brasil, entendeu? E os anarquistas estão falando isso no século XIX na Europa. E aí eu fui atrás, então, de fazer um trabalho com a Lute Fabbri, que era sobre a escrita de si, as suas memórias, porque eu queria entender como uma anarquista da gema, assim, que nasceu no meio anarquista, não é assim como eu, descobriu o anarquismo com 20 e poucos anos. Ela nasceu, se fazia diferença, entendeu? E como ela lia o passado. E o que ela achava, uma pessoa com... Bom, nessas alturas ela já estava chegando nos anos 90, né? Como ela lia o século XX. E eu me lembro que o Hobsbawm tinha escrito um livro sobre o século XX. E eu queria saber, comparar um pouco, porque é um marxista comunista e um anarquista mulher, né? Lembrando que eu tinha feito no doutorado, que eu defendi em 90, uma história da prostituição. Porque, óbvio, que eu estava ligada com a questão da sexualidade, estudando as operárias, e o prazer sexual das mulheres. Né? Aí eu fiz a história da prostituição. E também muito referenciada pelo Foucault, porque, na verdade, essa pesquisa sobre a prostituição, como o período era 1890 e 1930, eu fiz uma pesquisa sobre o discurso médico e jurídico sobre a prostituição. Quer dizer, eu não trabalhei com prostitutas, provavelmente, né, 1890 e 1930, eu estava em 1980 e pouco, né, já tinha morrido. Mas o trabalho foi com o discurso médico e jurídico sobre a prostituição. E, claro, tinha tudo a ver com o dispositivo da sexualidade do Michel Foucault, né? Então, e nesse momento eu fui tomando contato, então, com as práticas da liberdade, com a noção de resistência, entendeu? E também eu fui me ligando ao feminismo, ao movimento feminista, que foi crescendo no Brasil, e eu fui ficando muito interessada na história das mulheres. Então, eu usei muitos conceitos do Foucault para pensar a história das mulheres, e no caso da história dessa anarquista, como escrita de si, entendeu? Então, isso foi a minha livre-docência, que eu defendi em 2000. Mas foram 5 anos indo para Montevidéu, e foi uma pesquisa importantíssima para mim e uma descoberta enorme. Pesquisando a Lute Fabbri, um pouco antes dela falecer, ela me passou uma carta que ela tinha recebida de uma espanhola que era uma mulher livre da Revolução Espanhola de 1936 a 39, que tinha conversado com ela. E ela me disse assim, se você for à Espanha algum dia, ou à França, ela mora na França, você não pode levar isso? E eu pensei, mulheres livres? Nunca tinha ouvido falar da Revolução Espanhola? Eu estudei história contemporânea, Revolução Autogestão? Aí eu resolvi estudar as mulheres livres, entrei em contato com a senhora, que falou, vem, fica aqui em casa. E eu fui com a minha filha vai sempre comigo nas pesquisas, né? Marina foi crescendo, né? Ela nasceu em 86. E a Marina foi junto, nós fomos para França, para Espanha, Barcelona, Madrid, entrevistar as mulheres livres, e uma passou a outra. E eram mulheres assim, já na faixa dos 90, 80 e pouco, 90 e poucos anos, falando, olha, se a gente não contar a nossa história, ninguém vai saber. E eu descobri que as mulheres livres era um grupo que tinha 30 mil afiliadas na Espanha, no período da autogestão, da Revolução Espanhola, entendeu? Eu já tinha tido um contato com uma americana que tinha aparecido na Unicamp, a Martha Kelsberg, em 90, e ela procurou uma anarquista lá, me falaram a Margarete, e ela me deu de presente, eu a conheci. Depois ela foi embora. 40 anos depois, há pouco tempo, o livro dela foi traduzido para o português, e ela veio para o Brasil, e eu levei ela para a Unicamp, no lugar onde ela falou, em 1990, né, e saiu o livro dela, Mulheres Livres da Espanha. Então, e nisso eu fui para a Espanha e eu recolhi uma documentação muito grande. Mas eu me dei conta que que eu teria que ficar indo para a Espanha, entendeu? Muito para fazer esse trabalho. E eu resolvi fazer só um livro de documentos das mulheres livres da Revolução Espanhola. E aí eu passei por uma pesquisa que era as mulheres livres do Brasil, entendeu? As feministas brasileiras. Mas eu acho que o Foucault foi fundamental porque era a ideia da escrita de si. E a crítica que o Foucault traz, a ideia de hermenêutica do sujeito, né? Porque o Foucault vai dizer, nós temos um modelo de subjetivação que é pautado pelo modelo confessional, é a ideia de confissão. E a ideia de confissão diz que você nasceu assim.
que no fundo, você já tem uma essência, você nasceu para ser assim, e que ao longo da vida você diz, quer dizer, o cara que é criminoso, ele já nasceu assim. E depois vem a teoria da degenerescência que Foucault traz, e eu fui pesquisar, dizendo, está no tipo de crânio, a mulher foi ser prostituta porque ela nasceu com o quadril grande, porque ela é tagarela, e não sei, já é assim, nasceu assim, entendeu? Então eu também fui muito atrás das referências do Foucault para fazer essa história da prostituição e trabalhar a teoria da degenerescência. E o grande nome, que é o Cesare Lombroso, que vira nome de rua em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, em 1957, por acaso, eu não sabia também, é um italiano que escreveu um livro sobre os anarquistas, Gli Anarchici, e La Prostituta Nata, La Donna Normale e La Prostituta Nata, e sobre o homem delinquente, o homo delinquente. Então eu não sabia que, entendeu, casou, anarquista, prostituta, né? Para mim casou, porque eu tinha estudado anarquismo, prostituição, tudo muito referenciada pela ideia do dispositivo da sexualidade do Foucault, pela noção de biopoder, de produção dos corpos, né? Já não era a questão da sociedade disciplinar, que eu estava estudando, mas era a questão do feminismo, dos modos de subjetivação, sujeição. E acontece que o feminismo vem dizer para as mulheres, não, você não pode, você não tem essência, você pode ser o que você quiser. Falando na contramão, como Foucault, questionando esse discurso da confissão, mostrando como a confissão é uma forma de você interiorizar o discurso do outro sobre você, né, o poder pastoral. Então você vai num médico e conta que você fez um aborto, ele te olha como criminosa, então você se olha como criminosa. E vem o feminismo e fala, será? Tem certeza? Você nasceu para ser rainha do lar, será? E aí a história, né? Aí começou a aparecer a história das mulheres, e eu trabalhei muito com isso, fazendo rainha do lar, nasceu quando? Do século XIX? E agora, com o último livro da história da sexualidade, de 2020, e o Foucault trazendo o cristianismo, aí foi um impacto. Porque aí ele e meus orientandos, né? Agora já tem a turma toda, não sou só eu, obviamente. Ao longo desses anos sempre teve esse grupo, né? Esses grupos que foram se alterando, de alunos, mestrandos, orientandos e tal. Mas assim, o Foucault trazendo o cristianismo como inventor do pecado original, e Eva ser a mulher responsável pela queda, quer dizer, a Eva é responsável pela queda da humanidade, entendeu? Porque ela é irracional, porque... Aí foi muito interessante, porque nesse momento eu também tomei contato com o livro de Stephen Greenblatt, um professor americano que é aposentado da Harvard, e o livro foi publicado pela Companhia das Letras, Ascensão e Queda de Adão e Eva. E nesse livro ele traz uma monja, eu não sei se é século XVI ou XVII, ou na virada, a Arcângela Tarabotti, e o professor Stephen Greenblatt, no livro Ascensão e Queda de Adão e Eva, cita, ele está analisando a história, o mito do pecado original, Adão e Eva. Ele está fazendo a história de onde nasceu essa história e o que marcou nossa cabeça sobre Adão e Eva. E ele cita a Arcângela Tarabotti, que vai dizer, aqueles padres, Tertuliano, Agostinho, estão dizendo que a mulher é inferior, que ela nasceu da costela de Adão. Eu acho, ela é monja. Eu acho que é o contrário, eu acho que a mulher é superior, porque afinal a mulher nasceu da carne. E ela nasceu dentro do paraíso. Adão nasceu do barro, né? Fora do paraíso. Sensacional, né? Sensacional. Quer dizer, então eu acho que assim, conjugou feminismo com os conceitos do Michel Foucault, e obviamente eu conheci as teóricas feministas como Johanna Oxala, que está aqui presente, ou foi muito engraçado porque nisso eu fui chamada para fazer um concurso e fui dar aula na Columbia University. Fiz o concurso e aí eu descobri que nos Estados Unidos existia um trabalho na mesma pesquisa que eu estava fazendo, que era Foucault, Feminismo e Subjetividade. Aliás, com esse título do livro, eu como assim? Roubaram minha pesquisa, já está tudo pronto. Quem é que fez essa pesquisa? Vocês não acreditam. A autora, sabe como chama? Margaret McLaren. Aí o pessoal da Unicamp fez piada, né? Ela é a McLaren, você é a Ferrari.
E aí eu, obviamente, entrei em contato com a Margaret McLaren e trouxe para o Brasil para um colóquio Foucault. Não preciso dizer para vocês que é da mesma altura, estava com a mesma roupa, tudo igual, né? Olhos azuis, brincalhona, tudo igual. E nós traduzimos o livro dela pela editora Intermeios, entendeu? Foucault, Feminismo e Subjetividade. E foi incrível também, porque as duas estavam falando a mesma coisa do Foucault. Eu não sabia que ela já tinha escrito um livro sobre, era uma professora, entendeu? Era uma pesquisa que eu estava fazendo com as feministas brasileiras, não é? Eu fiz um livro, então, de livre-docência, aí eu acho que foi na livre-docência foi Ruth Fabre, entre a história e a liberdade, a Ruth Fabre e o anarquismo contemporâneo. E depois eu fiz, para a titulação, eu fiz essa pesquisa das mulheres livres, mas aí eu transformei num livro sobre as feministas brasileiras, a escrita de si das feministas brasileiras. E o livro se chama Aventura de Contar-se, Feminismo, Escrita de Si e Reinvenção da Subjetividade. Claro, Foucault, né? Porque assim, a questão da subjetividade que o Foucault trazia e que o marxismo tinha nos ensinado a esquecer de si. E aí vem o Foucault e fala ao contrário, você tem que olhar, quem não cuida de si, como diziam os gregos lá atrás, não pode cuidar da cidade. E o feminismo veio falando para as mulheres que ser abnegada, em inglês é selfless, não, né? Quer dizer, não é para ninguém se suicidar, né? É para você, ao contrário, se reinventar e ser quem você quer. Então eu acho que assim, Foucault para mim é o filósofo da liberdade, nesse sentido que ele abriu enormes possibilidades de pesquisa. E agora eu tenho um grupo ainda, eu sou aposentada colaboradora e eu tenho uns doutorandos que estudam com Foucault, né? Cada um está fazendo sua tese, mas o tema é subjetividade e verdade, Foucault, subjetividade e verdade, né? Que foi o tema do nosso evento na Unicamp. Maurício Pellegrini estuda o neoliberalismo, né? O Fábio Gesueli estuda o cristianismo, é tudo com Foucault. Carol Rancraps estuda as mulheres indígenas hoje, né? E essas práticas da liberdade, as contracondutas feministas, as heterotopias, é tudo com Foucault. Né? A Gabriela Trevisan estuda as escritoras do século XIX, que não aparecem nos livros de literatura, né? E agora ela está fazendo doutorado. A Luana, que foi minha orientanda de doutorado e trabalhou com arte feminista, agora entrou na minha vaga, fez concurso, entrou na minha vaga, e ela está trabalhando com a dimensão onírica, os sonhos em Foucault. Então, as pesquisas são... E a Priscila Vieira, que entrou na Universidade Federal do Paraná, e ela estudou o intelectual específico do Michel Foucault. Quer dizer, ela fez um trabalho, vamos dizer, de estudar o pensamento do Foucault. Né? Os outros, eu acho que a gente usa o Foucault para fazer história, como hoje foi a palestra do Rafim, né? Para pensar a conquista do deserto. Para a gente foi para pensar o feminismo brasileiro, para pensar de que maneira as feministas transformam a cultura vigente, que é uma cultura masculina. Então, quer dizer, não é uma substituição de culturas, mas é uma transformação. E, claro, outros autores também têm sido importantes para essas leituras. Uma última pergunta, né? A gente faz parte do projeto Biopolítica e Vidas Vulneráveis, orientado, né, tutorado pela professora Regina Colares, Federal do Cariri, e o que a gente queria perguntar sobre as vidas infames, né? Do Foucault, como você pensa esse tema, que passa tanto por Herculano Barban, Pierre Rivière, os anormais e tantos. E como isso alcança também o seu trabalho, né? Assim, então, para nós foi importante, porque assim, foi importantíssimo esses trabalhos do Foucault, porque eles chegaram no momento em que, também pelo lado do marxismo, a história estava questionando a narrativa histórica. A história era masculina, focada no macro político, mas não existia esse vocabulário, né? Então, quando eu fiz história na USP, não se perguntava se a história era masculina ou feminina, era história, né? Quer dizer, essa discussão vem depois, e aí o Foucault vai trazer as vidas infames, né? As vidas de pessoas sem fama, né? Apagadas, mas no mesmo momento, Edward Thompson estava fazendo muito sucesso, começou a fazer sucesso com um livro dele de 20 anos antes,
que foi publicado no Brasil na década de 80, e quando ele foi chamar a formação da classe trabalhadora na Inglaterra, e ele foi convidado para o lançamento dos 3 volumes desse livro dele. Era uma renovação do marxismo. E o Epi Thompson falou, ai gente, desculpa, faz 20 anos que eu escrevi, minha cabeça tem outras, eu estou fazendo outra coisa. Mas então casou muito a ideia do Foucault das formas de exclusão, né, das formas de hierarquização. E quando você lida com a história das mulheres, não é só os temas não é só as mulheres que são apagadas da história. Para dar um exemplo, uma menina, uma professora hoje, né, uma pós-doc, né, mas que começou comigo na graduação, e a gente se acompanhou nesses anos todos, né, e hoje ela é doutora, pós-doutoranda. Ela estuda as compositoras da música popular brasileira, Ana Carolina Arruda de Toledo Murgel. Ela descobriu na pesquisa dela, de pós-doc, nós conhecemos 5, né? Chiquinha Gonzaga, Maísa Matarazzo, Dolores Duran, Rita Lee, compositoras, porque as mulheres eram intérpretes, né? Os homens compunham, as mulheres... Ela descobriu 8.000 compositoras da música popular brasileira do século XIX para agora. E aí a pesquisa, né, entendeu? Ou seja, as mulheres eram consideradas incapazes de... Só que tem uma quantidade... Assim como o pessoal que trabalha, as escritoras, tem uma quantidade enorme que não estão nos livros de literatura. E é óbvio que quando você vem com a história das vidas infames... Né? Agora, o que eu queria chamar a atenção é que quando o Foucault traz essa questão do corpo, da subjetividade, da sexualidade, que, claro, tem tudo a ver com as mulheres, né? Porque quando o Lombroso vai dizer quem é o oposto do homem normal, não é o homem que não trabalha, é o vagabundo. A mulher não é a que não trabalha, é a prostituta. Então, se o trabalho é um recorte para pensar o homem, o sexo é um recorte para pensar as mulheres, entendeu? Então, fazer a história das mulheres supõe você mexer com a história da sexualidade do corpo, não tem como. Então, o que eu queria trazer é que, assim, esse pensamento binário que está sendo criticado pela filosofia da diferença, Foucault, Deleuze, na esteira de Nietzsche, que vem, né, nessa tradição, eles estão, quer dizer, ficou muito visível como não é só as mulheres que são apagadas, é a cultura feminina que é desqualificada, né? Que é considerado privado, não tem história, porque é natureza. Então, quando eu fiz história na USP, tudo que era referente à mulher era natureza, então não tem história, e tudo que é referente ao homem é cultura. O Foucault fez a gente perceber esse pensamento binário e a ideia de desnaturalização quando ele vem falar da história genealógica. Porque quer dizer, a história não vem mais para confirmar os dominantes e as elites, para fazer a genealogia das famílias e mostrar como eles são lindos, maravilhosos né, e que são todos descendentes dos gregos que evoluíram em relação aos gregos. O Foucault vem dizer o contrário, que há rupturas, há descontinuidades, né, e que há relações de poder. Então ele propõe a história genealógica, ou seja, ao apagamento de uns em detrimento de outros. Quer dizer, foi nesse momento de crítica a esse pensamento binário, mas nessa época não se falava muito em binarismo, se falava muito da questão da lógica da identidade, né? É que começou a nascer a história do corpo, das mulheres, das emoções, com esse movimento de desnaturalização. Eu acho que um autor como Foucault, por isso que o Foucault o Paul Veyne, que é um grande historiador, escreveu vários textos sobre o Foucault revoluciona a história. Porque, assim, é como um filósofo, ele foi historiador da prisão, da loucura, da sexualidade em 4 volumes, temas que não eram considerados históricos, porque se achava que era natureza. Sempre foi assim. Você vai fazer a história do que sempre foi assim? Todo mundo não bebeu água sempre? Você não nasceu sempre com 2 olhos, um nariz e uma boca? Vai fazer a história o quê? Das pessoas? E ele falou sim, porque não é assim, né? Quer dizer, as pessoas não riem das mesmas coisas na Grécia Antiga ou hoje. Os significados não são os mesmos. O que é Eros lá não é amor aqui, não é? Então, eu acho que assim, essa historicização que ele propõe e que ele forçou, pensando nas relações de saber-poder e nas questões da subjetividade e verdade, foram fundamentais para a história olhar de outra maneira aquilo que tinha sido excluído da história.
Quer dizer, não é só as mulheres, as mulheres, as crianças, aí os indígenas, não é? Todos os grupos infames. Infame, lembrando que com Foucault, infame é sem fama, né? Né? Então, essa ideia dos vencidos da história. Né? E acho que assim foi também um momento de casamento dessas preocupações, porque tanto pelo marxismo havia uma renovação com o Edward Thompson e outros trabalhos da história social. A própria Michelle Perrault, né? Ela tinha escrito sobre o primeiro trabalho dela sobre greves operárias, e depois ela vai fazer história das mulheres, história dos quartos, história, né? Então o foco muda. A historiografia francesa é muito forte, né, para nós, e assim, impressionante. História do rosto, fala sério, uma pessoa que faz história do rosto, Claudine Roche e o Curtine, um trabalho maravilhoso de história da teoria da degenerescência, né? Como é que foi construída essa ideia de que nós nascemos para ser mães, vocês nasceram para ser da esfera pública, esse modelo do século XIX, quer dizer. E para o Foucault a história é libertadora, porque se a história mostra que uma coisa começou num determinado momento, quer dizer que pode morrer, né? Quer dizer que não é destino nem necessidade. E a gente tinha aprendido que é necessidade, né? Então eu acho que assim, o Foucault é um pensamento profundamente libertador, que não só ele trouxe os excluídos da história para a história, que ganharam história, como ele propôs outras leituras da concepção de história. E eu queria contar para vocês também que não foram só os anarquistas que me chamaram a partir do livro, foram também as prostitutas. Porque quando eu fiz a história da prostituição, eu fiquei muitos anos pesquisando, né, nos arquivos, jornais, imprensa, faculdade de medicina, faculdade de direito, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E eu não conhecia nenhuma prostituta, obviamente, nem parente, nem nada, né? Eu estava em arquivos. Quando eu publiquei o livro que se chama Os Prazeres da Noite, Prostituição e Sexualidade Feminina em São Paulo, as prostitutas, a líder das prostitutas, que tinha nascido o movimento das prostitutas, que eu não sabia, no Rio de Janeiro, a Gabriela Leite, me telefona e fala: você é a Margarete Hago e seu livro, e nós, do movimento das trabalhadoras do sexo do Rio de Janeiro, queremos te convidar para vir aqui na zona, para a gente fazer um lançamento. E eu falei assim, sabe que eu escrevi sobre suas avós, não foi sobre vocês. E elas falaram: não, a gente conhece o livro, nós gostaríamos que você viesse. Bom, eu fui, né? Elas me abraçaram. Isso foi em 91. Defendi o doutorado em 90, o livro saiu e elas me telefonaram. Elas me abraçaram e disseram: muito obrigada. O que eu fiz? Você nos pôs na história. E sem história não existe cidadania. Acredito que eu ouvi isso das prostitutas pobres, brancas, negras, sem dente, com dente, gorda, magra, no Rio de Janeiro. Não foi na zona, não, ela me enganou, entendeu? Foi numa ONG que tinha um pessoal ligado ao serviço da mulher marginalizada, às prostitutas e não sei o que, né? Mas a Gabriela Leite era uma mulher brilhante que tinha feito a USP. Ela era uma prostituta, ela tinha virado prostituta e fundado o movimento. Eu não sei contar muito. Apesar que ela participou do meu livro, esse livro Aventura de Contar-se, ela é uma das entrevistadas, né, que faz a história dela. Ela é uma teóloga feminista, as presas políticas, exiladas, 7 mulheres, cada uma com uma experiência, uma historiadora feminista, cada uma com a sua experiência, mulheres bem diferentes, para eu falar do feminismo, a partir da noção de escrita de si do Michel Foucault, porque eu fiquei pensando que eu precisava elaborar melhor, teoricamente, a questão, e entender como que é. E assim foi. Então eu acho o seguinte, o último livro que nós publicamos, nos últimos anos da pandemia e agora, nós publicamos 3 livros com o nosso grupo de pesquisa, que ficou online, a linha livre, nós chamamos de linha livre. Mas tem a linha oficial também da Unicamp, que é Gênero, Subjetividade e Cultura Material, que tem vários professores, professor de Antiga, Pedro Paulo Funari, a Luana Tvardovskas, que entrou na minha vaga, o Gabriel Zacarias, o Luiz Marques, que trabalha com ecologia e catástrofe ambiental, e a gente é de uma linha de pesquisa, tem várias outras da área de história cultural da Unicamp. Mas a parte com os orientandos, nós temos essa linha livre, e aí nós fizemos 3 livros nos últimos tempos.
Neoliberalismo, feminismo e contracondutas, perspectivas Foucaultianas, 2019. Vários artigos com várias pessoas. Eu e o Maurício Pellegrini. No ano seguinte, nós fizemos Ascensão e Queda do Paraíso Tropical, com vários pesquisadores também, um livro publicamos em 2020. E agora, em 2023, nós publicamos Viver de Outra Maneira o Tempo, Foucault e as Políticas da Subjetividade. Só que essa frase, Viver de Outra Maneira o Tempo, é uma frase do Foucault, uma entrevista que ele dá, que é Vivre autrement le temps, viver diferentemente o tempo. E aí nós acrescentamos Foucault e as Políticas da Subjetividade. E cada um mais ou menos fala da sua pesquisa. Nós publicamos em dezembro de 2023. Então, quer dizer, o grupo é muito animado. E agora, para finalizar, eu queria contar que nós fizemos esse evento do World Congress, que está acontecendo no mundo inteiro, entre 14 e 16 de maio na Unicamp. Mas agora, em outubro, porque existe uma rede, fora o World Congress, existe uma rede Foucault desde 1999, há colóquios a cada 2 anos. E agora está no 13º. Nem todos foram na Unicamp, um foi em Florianópolis, em Natal. Em 2018. Né? Isso. E no Instituto Brennan, né? Não, antes. Em Florianópolis foi em 2018. -2, 2016. Foi, acho que no Instituto, não sei quando foi no Brennan. Ou 13 ou 16, não me lembro exatamente, precisaria ver. Porque são 13, vai ser o 13º e vai ser na Unicamp em outubro, de 15 a 18 de outubro de 2024. Ótimo. E a luta continua. Obrigado. Bom, obrigada a vocês. É muita falação.